Então esse texto que eu dei para vocês agora, ele é uma reflexão que eu procurei fazer a respeito deste assunto, à luz da Escritura Sagrada. Porque, como os irmãos têm percebido, eu acredito, sempre que tem alguma coisa assim de uma grande repercussão, né, eu tenho procurado refletir à luz da Bíblia sobre isso, preparar um estudo bíblico e trazer para os irmãos. Nós fizemos isso com a lei da palmada, com aborto de anencéfalos e outros assuntos que acontecem na igreja de hoje, né? Tem a ver mais com a igreja. E esses assuntos têm a ver mais, não só com a igreja, mas com a sociedade em geral. E agora nós observamos aí esta febre, vamos dizer assim, de norte a sul do país, de manifestações. E alguém tem uma caneta aí? Eu esqueci da minha caneta. Eu gosto sempre de falar com a caneta para... Tá, cara, obrigado. Obrigado, cara. Eu tinha que falar com a caneta, de repente, assim, tem que anotar alguma coisa e parece que facilita falar, não sei porquê. Mas, então essa febre de manifestações que teve no Brasil, de norte a sul, e nós procuramos semana passada trazer uma mensagem procurando assim mostrar na Bíblia o que a Bíblia diz sobre isso, o que a Escritura Sagrada diz sobre isso. Inclusive essa mensagem também já está na internet, tanto o texto como esta mensagem. E na semana, então, eu fiz esse texto, colocando no papel aquilo que eu tinha falado semana passada, refletido com vocês, e também algumas coisas mais, que à medida que a gente vai escrevendo vão aparecendo, né, na nossa mente, a reflexão, pensando, refletindo sobre esses assuntos. Então hoje eu já deveria passar para o nosso estudo normal, do domingo à noite, sobre o juízo final, mas eu resolvi ler com vocês esse texto, para nós refletirmos um pouquinho mais sobre este assunto e colocar algumas coisas que eu não falei semana passada e que depois eu refleti, pensei e escrevi. Então o que eu vou fazer agora é exatamente ler com vocês esse texto e fazer alguns comentários. E até se algum irmão quiser fazer alguma pergunta, né, ou falar alguma coisa, pode falar, tá bom? Porque vamos fazer assim uma espécie de aula, né, em que eu vou meditar um pouquinho com vocês sobre este assunto. Observe que uma coisa que eu tenho procurado colocar desde o início, por exemplo, o título desse texto é Manifestações e a Bíblia. Aí eu coloco assim: muitos têm perguntado se é correto o cristão participar de manifestações públicas que fazem reivindicações diante das autoridades. Para responder esta pergunta, devemos, como em todas as questões, recorrer às Escrituras Sagradas. Uma coisa que eu falei semana passada, que eu queria repetir hoje novamente e enfatizar mesmo, é que nós cristãos, nós devemos ter as nossas posições baseadas na Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada é a palavra de Deus, é a verdade de Deus para nós. Vamos supor que, por exemplo, este ambiente aqui, vamos pensar neste bairro. Este bairro, nós, por exemplo, estamos neste lugar agora. Nós não conseguimos ver, por exemplo, o que está acontecendo lá na rua, porque existem muitas paredes nos impedindo, né? Nós não conseguimos ver o que está acontecendo lá na esquina aqui próximo. Mas uma pessoa que, por exemplo, ela vem, um piloto de helicóptero, e as pessoas que estiverem nesse helicóptero, que passarem por aqui, elas têm uma visão ampla de tudo o que está acontecendo nesse bairro, nessa região aqui. Por quê? Porque elas estão lá tendo uma visão de cima, né? E nós não, nós estamos com uma visão aqui do chão, aqui de baixo, nós estamos com nossos pés no chão, então nós não temos uma visão muito ampla, muitas coisas nos impedindo. Mas uma pessoa que estiver lá no alto, não, ela consegue ver muito melhor. Parece quando nós estamos assim num prédio alto, a gente consegue ver a cidade. Então Deus é a mesma, vamos dizer, eu estou comparando aqui que Deus, a visão que Deus tem da realidade é semelhante a isso que eu estou querendo dizer. Por quê? Porque nós vemos as coisas muito limitadamente, de forma muito limitada. Nós vemos as coisas
aos pedacinhos. Como nós podemos ver aqui, apenas essa parte aqui desse bairro. Uma pessoa que está lá no alto, não, ela vê o bairro todo, vamos dizer assim. Deus, ele vê o todo, e nós vemos apenas uma parte muito pequenina, uma fraçãozinha mínima da realidade. Então, se nós pegarmos uma questão qualquer e analisarmos essa questão apenas pelo que nós achamos, ou apenas pelo que os filósofos acham, ou o que a ciência acha, o que a opinião da maioria das pessoas pensa, acha, nós vamos chegar a uma conclusão de que a nossa visão vai ser desse fragmentozinho, bem pequenininho. Nós não vamos ter uma posição, nós não vamos ter visto a realidade como ela é, mas uma fraçãozinha. E aí nós não vamos saber como agir corretamente. Nós poderemos estar nos enganando e poderemos estar enganando outras pessoas que estiverem nos ouvindo, nos seguindo. Então, se nós basearmos essas coisas de manifestação apenas pelo lado político, não olharmos para o que Deus diz na sua palavra, mas olharmos apenas para o lado político, ou para a opinião dos cientistas, né, políticos, ou para a opinião de pessoas que estão aí nas praças, nas ruas, nas manifestações, ou para a opinião de qualquer pessoa que seja, sem a visão da Escritura Sagrada, nós vamos ter essa opinião errada, porque nós vamos olhar apenas uma fração da realidade. Mas se nós olharmos para Deus, para a sua palavra, para a sua orientação, nós vamos ver a realidade realmente. Uma frase que eu tenho amado, que eu tenho dito, e que até, por exemplo, tem uma página na internet que o título é essa frase que eu vou dizer: a verdade está na Bíblia, né? Porque a verdade está na Bíblia. Quer dizer, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela vem de Deus. Esse Deus que criou todas as coisas, que mantém todas as coisas e que sabe realmente como as coisas são. Ele é o autor da realidade, ele é o dono da vida, e quando ele fala, ele mostra para nós coisas e verdades que nós, por nós mesmos, jamais nós iríamos descobrir, jamais nós iríamos saber. Porque nós temos uma visão humana limitada. Então a revelação de Deus mostra para nós aquilo que jamais nós iríamos conhecer, saber e entender. Isso diz respeito a tudo na vida. Então, se eu quero saber se um cristão ele deve ou não ir para uma manifestação dessa, eu não devo ficar a minha mera opinião, a opinião de uma outra pessoa, mas eu devo saber o que Deus diz sobre isso. Será que Deus fala dessas coisas na Bíblia? A Bíblia, irmãos, ela nos orienta a respeito de qualquer assunto sem exceção. Você lembra que o apóstolo Paulo diz para Timóteo que a palavra de Deus, na palavra de Deus está toda boa obra, tudo está lá, tudo está na Escritura, tudo está na palavra de Deus, de maneira que você não precisa temer agir se você estiver orientado pela Escritura Sagrada, pela palavra de Deus. Então, é o que nós vamos tentar fazer agora, pedindo a graça de Deus. Fiz semana passada já, né? Mas eu vou complementar aqui, lendo esse texto com os irmãos e refletindo um pouquinho sobre esse assunto então com vocês. Então, vamos ler o texto, e aí, à medida da necessidade, eu vou falando mais algumas coisas. E os irmãos, como eu disse, podem fazer perguntas se quiserem, ou falarem alguma coisa que vier aí na mente de vocês, que vocês quiserem compartilhar também. Tá? Então vamos ler. Muitos têm perguntado se é correto o cristão participar de manifestações públicas que fazem reivindicações diante das autoridades. Para responder a esta pergunta, devemos, como em todas as questões, recorrer às Escrituras Sagradas. Creio que os pontos a seguir nos ajudam a ver as coisas da perspectiva bíblica. Então, nós vamos olhar para a Bíblia. Esses pontos que eu vou falar com vocês agora, que eu vou ler e meditar um pouco com vocês agora, depois nós vamos tirar algumas conclusões desses pontos, nós extraímos da própria Bíblia, do que a Bíblia ensina, do que a Escritura Sagrada ensina. Então nós vamos fazer aquilo que eu acabei de dizer. Dentro de uma visão bíblica, olharmos essa situação, analisarmos essa situação e procurarmos responder. É correto uma pessoa ir para uma dessas passeatas, um cristão, participar desses movimentos? Inclusive já tiveram algumas passeatas aí, né?
aqui mesmo na cidade. Então é correto nós participarmos. Então, número 1, a origem dos problemas sociais está no pecado. Eu li com vocês esse texto inicial. E aqui no nosso texto, eu acabei de dar para vocês, eu cito esse texto de Gênesis capítulo 2, versículo 23. Eu coloco assim antes do texto: antes do pecado, Adão disse de sua mulher, e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Nós observamos que quando Deus fez a Eva, quer dizer, Deus tinha criado primeiro Adão. Adão era o vice-regente de Deus, representante de Deus. Deus trouxe os animais para Adão dar um nome. Adão tinha que dar um nome para cada animal. Imagine a inteligência desse primeiro homem, né? E um nome que correspondesse também às características desses animais. Então, Adão deu um nome, e cada animal tinha a sua companheira, né? Mas para o homem não havia. E Deus mostrou, e Deus disse que isso não era bom. Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora idônea. E Deus fez a mulher. O homem, Deus deu um pesado sono ao homem, o homem dormiu, da costela dele fez a mulher. Quando o homem viu esta mulher, ele ficou extremamente alegre, e ele disse essas palavras, entre outras coisas. Disse também que o homem deixa o seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, e se torna os dois uma só carne, né? Isso tudo ali era, na verdade, a própria palavra de Deus, a vontade de Deus, né? Deus criou o casamento, Deus criou a relação homem e mulher, e nós percebemos então, com estas palavras: esta afinal é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. O que nós notamos aqui? Nós notamos isso que eu coloco aqui. Com essas palavras, Adão estava dizendo aqui, notamos aqui amor, unidade e companheirismo. Nós percebemos aqui então amor. Adão amou a sua mulher. Segundo lugar, nós percebemos unidade. Adão se tornou um com ela. Osso dos meus ossos, carne da minha carne, chama-se-á varoa, porquanto o varão foi tomado. Se tornou uma unidade com ela, uma só carne. E companheirismo, porque aquela mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. O homem estava só, e ele precisava de uma companheira. Então, antes do pecado, como nós também já procuramos explicar várias vezes aqui na congregação, o Senhor Jesus Cristo resumiu os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O homem amava a Deus e o homem amava também o seu próximo. Isso haveria de acontecer com todas as demais relações. Se não tivesse acontecido a queda, assim seriam as relações entre os outros casais, entre os pais e seus filhos, entre irmãos de sangue, entre vizinhos, entre todas as pessoas. Haveria amor, haveria unidade, haveria companheirismo, não haveriam guerras, não haveria egoísmo, não haveria nada disso. Mas eu continuo colocando assim no texto: logo depois do pecado, o mesmo homem afirmou. O que ele afirmou? Está lá em Gênesis 3:2, está aí no nosso texto. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E imediatamente após o pecado, né? Depois que Deus veio, questionou o homem, chamou o homem para a prestação de contas, o homem diz essas palavras: a mulher que me destes, ela me deu da árvore e eu comi. Eu coloco assim no texto: notamos agora, observe bem, irresponsabilidade, pois não assumiu a própria culpa, além da acusação à sua mulher. Então, duas coisas ele mostra aqui. Primeiro, imediatamente Adão mostrou-se uma pessoa já com caráter deformado. Ele mostrou que havia um problema já dentro dele, porque em vez de ele assumir a culpa, em vez de ele se responsabilizar pelo pecado, pelo que ele tinha feito, imediatamente ele tratou de acusar quem? A sua mulher. E o próprio Deus também. A mulher que me deste por amor, por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Alguma coisa tinha mudado no coração do homem, e esse homem, a partir do momento que ele muda, ele se torna um mau caráter, vamos dizer assim. Ele passa a ter um caráter deformado. Ele agora é irresponsável e ele quer passar a culpa para os outros. E eu continuo falando assim no texto. Notamos ainda
que a raiz dessa mudança está na inimizade a Deus, visto que ao acusar sua mulher, indiretamente acusa o próprio Deus que a havia dado. Quando ele diz assim, então, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ele não está acusando só a mulher, ele está acusando também quem? O que tinha dado. Quem tinha dado a mulher? Adão? Deus. Então quando ele diz, a mulher que me deste, ele não está acusando só a mulher não, ele está acusando Deus também. Como quem diz assim, tu não devia ter me dado essa mulher, porque essa mulher que tu me deste, olha só o que ela me ocasionou. Ela me deu do fruto que tu havias proibido e eu comi. Quer dizer, a partir do momento que o homem passa a acusar Deus, ele já quer questionar Deus, ele já mostra que ele está em inimizade com Deus, ele acusa Deus. E é aqui que está a raiz do problema dele, irmãos. Aí eu continuo falando assim no texto. Lembremos que o Senhor Jesus mostrou que o resumo da lei é amar a Deus e amar ao próximo. Marcos capítulo 12, versículo 30. Vamos fazer a leitura aí, pega a sua Bíblia. Marcos capítulo 12, versículo 30. Esse texto eu não escrevi aqui, é bom nós lermos, né? Marcos capítulo 12, versículo 30 e o 31. Vamos ler desde o 28 para nós pegarmos o contexto todo, né? Marcos capítulo 12, versículo 28. Acharam? Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Vejam bem que Jesus então resumiu as tábuas da lei, exatamente nas tábuas da lei. 2 tábuas, amar a Deus sobre todas as coisas, que são os 4 primeiros mandamentos, e ao próximo como a ti mesmo, que são os 6 mandamentos seguintes. Os 10 mandamentos, então, ele resumiu nesses 2 mandamentos, que tudo se baseia no amor. Mas há uma coisa aqui, eu até falei isso de manhã. À medida que o homem ama a Deus, o homem também ama o próximo. À medida que o homem deixa de amar a Deus, o homem deixa de amar ao próximo. Nessa frase de Adão, voltando lá para o texto, quando Adão diz em Gênesis 3,12, que é o texto que está aí na folha de papel que eu dei para vocês, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. O que nós notamos? Nós notamos que aqui existe uma falta de amor a Deus, ele acusa a Deus, ele afronta a Deus com uma acusação, consequentemente uma falta de amor à sua mulher, ele acusa a sua mulher. Então aqui estão a quebra dos 2 mandamentos, a quebra dos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos se resumem nesses 2. Observe que o homem passa a ser avesso a Deus, o homem não ama mais a Deus, o homem está aborrecido com Deus, o homem acusa a Deus. Imediatamente o homem começa a brigar com a sua mulher. E imediatamente, como eu coloco aqui, ao pecar o homem mostra que não ama a Deus e consequentemente não ama o próximo, pois o segundo mandamento está ligado e depende do primeiro. Qual é a conclusão de tudo isso? Uma sociedade pecadora é inevitavelmente cheia de problemas sociais, é cheia de problemas de relacionamento. Nós pegamos o capítulo 4 de Gênesis, o que nós vamos ver? Caim matando Abel. O assassinato não apareceu na 3ª geração, apareceu logo na 2ª geração. Os filhos de Adão, eles matam um dos filhos, né? Mata o outro, seu irmão, o outro filho de Adão. Caim mata Abel. Então, na geração de Adão, né? Na verdade, aquela geração que veio do primeiro casal,
acontece imediatamente então naquela geração já o primeiro assassinato. Eles morrem, Abel morre debaixo das mãos do próprio irmão dele. E aí quando vocês pegam o Gênesis capítulo 4, vocês conhecem bem aquele texto, aparece a evolução do crime, da barbárie, da maldade. Um descendente de Caim se exalta porque matou outras pessoas e canta um hino de louvor à própria maldade dele, quer dizer, a maldade já passou a ser virtude. E quando chega no capítulo 6 de Gênesis, a maldade tinha se generalizado ao ponto tão grande, tão terrível, que Deus resolve matar toda a humanidade com dilúvio, com exceção da família de Noé, com exceção de Noé e de sua família. Então, qual é o ponto que nós precisamos estabelecer, meus irmãos? É que os problemas sociais, eles são devido ao pecado, e o pecado está no coração. Eu falei com os irmãos hoje um pouquinho sobre isso de manhã. O homem moderno, ele acha que se ele der educação, dinheiro, as pessoas vão viver bem. Mas isso é uma mentira. O problema do homem não é falta de dinheiro. O problema do homem não é falta de educação. O problema do homem é o que ele é. O dinheiro vem de fora, a educação vem de fora. Mas o que ele é o que ele é, vem de dentro dele, é o seu coração. O coração dele é mau. O coração dele não ama Deus. Por isso é que jamais nós vamos ter um mundo de paz enquanto Jesus Cristo não voltar. Enquanto o reino de Deus não for estabelecido, jamais nós vamos ter um mundo, por exemplo, sem guerras, sem injustiça social, sem problemas, sem dificuldade de convivência. Por quê? Porque os seres humanos, eles têm um coração mau. Sempre vai haver crime, a maldade, o egoísmo. Por isso que precisam de leis, não é? Por isso que precisa de lei para punir o opressor. Mas sempre vai ter isso. Sempre vai ter isso. Quer dizer que nunca nós vamos ter um mundo que vai ser perfeito, só na glória. Porém, apesar disso, que isso é verdade que eu acabei de falar, o mundo nunca vai ser perfeito enquanto Jesus Cristo não voltar. Porém, a Bíblia ensina também que o povo remido é o sal e a luz da sociedade. E esse é o ponto 2, que está aí no nosso texto. O povo remido é o sal e a luz da sociedade. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então observe aqui. O Senhor Jesus Cristo está falando de quem? Quando Jesus Cristo diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Evidentemente que ele não está falando de todos os seres humanos, está? Não, ele está falando de quem? Ele está falando dos seus discípulos, né? Ele está falando do seu povo, ele está falando da igreja de Cristo Jesus. Então, quando o Senhor diz sal e luz, aí eu coloco assim, meus irmãos: há dois efeitos no sal, né? Há dois efeitos no sal. Letra A: o sal, ele, primeiro, letra A, ele refreia o apodrecimento. E letra B, ele modifica o sabor. Então vocês sabem que isso acontece muito bem. As irmãs sabem disso, que o sal ele tem esses dois efeitos. Em primeiro lugar, ele refreia o apodrecimento. Em segundo lugar, ele modifica o sabor. Então, leia comigo no texto aí, que essa parte é muito importante, tá bom? E eu não queria que ninguém perdesse essa parte. Pega aqui, Juninho. Dá lá para... Não sei se tem para todos. Espera aí, deixa eu ver aqui. Tem só dois aqui mais.
Você lê lá, tá? Tem 2 aí. Então leiam no texto aí no finalzinho da primeira página lá. Aí eu coloquei assim, há 2 efeitos no sal. O sal refreia o apodrecimento. Segundo efeito, modifica o sabor. Aí lá no finalzinho eu ponho assim, preste atenção nessa frase que é muito importante para vocês entenderem. Dessa forma, os discípulos de Cristo são aqueles que estão para o mundo como o sal está para a carne. Entendeu? Aí continua explicando assim. Eles refreiam a corrupção pecaminosa e influenciam a sociedade para ser mais justa. O que o sal faz na carne? Ele refreia o apodrecimento da carne. O animal morreu, o que acontece imediatamente? O animal começa a apodrecer. Mas se salgar a carne, refreia, né? Esse processo natural. E outra coisa que o sal faz também, o que ele faz? Ele modifica o sabor. Então, quando Jesus chama a igreja de sal da terra, Jesus está dizendo que os discípulos dele são para o mundo o que o sal é para a carne. Em outras palavras, eles refreiam a corrupção pecaminosa, põe o freio. A corrupção, o mundo ele apodrece naturalmente, ele vai apodrecendo cada vez mais. Mas a igreja de Cristo é o sal, de maneira que ela refreia a corrupção pecaminosa, o primeiro efeito da igreja, dos discípulos de Jesus Cristo. E o segundo efeito é, influencia a sociedade para que ela seja mais justa. Então há o efeito negativo, que é não apodrece, evita apodrecer, ou pelo menos retarda o apodrecimento. E o segundo efeito que é o quê? Influencia positivamente, de maneira que a sociedade vai se tornando mais justa à medida que a igreja vai atuando na sociedade. Isso historicamente é muito bem provado. Nós estudamos a história da igreja, nos avivamentos, nas épocas que a igreja foi mais cheia do Espírito Santo, nós vamos ver que a igreja atuou na sociedade exatamente assim, evitando o apodrecimento e influenciando a sociedade para que ela se tornasse mais justa. Isso aconteceu na Inglaterra, isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu aonde Deus atuou pela igreja, isso realmente aconteceu. Continuando aí, irmão, virando a página agora. Há pelo menos 2 efeitos da luz. Jesus disse não apenas que nós somos o sal, mas ele disse que os discípulos dele são também o quê? A luz. Qual é o efeito da luz? Há pelo menos 2 efeitos da luz. Primeiro, letra A. A luz, ela expulsa as trevas. Você chega num quarto, à noite, você chega na sua casa, você vamos dizer que saiu de manhã e voltou para casa à noite. Aí você chega, está tudo escuro. Aí você abre lá a porta da sua casa e você olha a sala da sua casa, está tudo escuro. Trevas. Aí você acende, vai lá no interruptor e acende a lâmpada da sala. O que imediatamente acontece? Vai embora a treva. Então o primeiro efeito da luz é expulsa as trevas. Qual é o segundo efeito da luz? Revela a realidade. Mesmo exemplo, você chega na sua casa, você entra na porta, pela porta, sem acender a luz, na porta da sala, você não consegue ver direito onde é que estão os móveis, se está tudo bem arrumado, você não consegue ver. Mas no momento que você acende a lâmpada, a luz revela o que está naquele ambiente, como está aquele ambiente, a luz revela a realidade. Então, 2 efeitos da luz. Ela expulsa as trevas, segundo lugar, ela revela a realidade. Aí leiam comigo agora. Dessa forma, os discípulos de Cristo estão para o mundo como a luz está para o ambiente. Eles expulsam o pecado e distribuem conhecimento espiritual. Quer dizer, assim como a luz, ela expulsa as trevas, a igreja, os discípulos que são luz, eles expulsam a treva que é o pecado. O pecado é treva, o pecado é ignorância, o pecado é escuridão. E quando a igreja está atuando na unção do Espírito, de verdade, imediatamente então a igreja começa a expulsar aquele pecado do ambiente. O ambiente vai ficando purificado. Segundo lugar, a igreja, assim como a luz mostra a realidade, nós estamos aqui, eu estou vendo vocês estão me vendo porque tem muitas lâmpadas aqui. Então, assim como a igreja
assim como a luz, ela mostra a realidade, a igreja distribui conhecimento espiritual. Se a igreja está num lugar, por exemplo, ninguém sabe, ninguém conhece a verdade, mas quando chega lá um missionário, começa a formar uma igreja, aí o conhecimento espiritual começa a brotar. Não é assim que acontece? Foi assim que aconteceu no Brasil, por exemplo, né? Quando começaram a chegar os missionários daquelas igrejas antigas, igrejas históricas, chegaram no Brasil, distribuindo conhecimento espiritual. E aonde a igreja vai se espalhando, ela vai distribuindo o conhecimento espiritual. Então, o pecado vai sendo expulso, vai sendo colocado para fora, e a verdade, a realidade espiritual vai aparecendo. O homem vai começando a entender que ele é pecador, o homem vai começando a entender a necessidade dele, que não é de pão, não é de dinheiro, não é de terreno, não é nada disso. Ele tem essa necessidade, mas essa necessidade não é a principal. Ele vai começando a perceber que a necessidade dele é espiritual. Ele precisa do pão da vida, que é Jesus. Aí Jesus começa a ser pregado, e ele então, as pessoas começam a se converter, e mesmo aquelas que não se convertem, mas pelo menos elas começam a entender mais, através da luz dos discípulos, da luz da igreja. Então, dessa forma, os discípulos estão para o mundo, como a luz está para o ambiente, eles expulsam o pecado e distribuem o conhecimento espiritual. O sal refreia a corrupção e modifica o sabor. A igreja refreia a corrupção da sociedade e modifica e influencia a sociedade com o bem, com a verdade, para que a sociedade seja mais justa. A luz expulsa as trevas e revela a realidade. Os discípulos de Cristo, a igreja de Cristo, como luz, expulsa o pecado e mostra a realidade espiritual. Jesus que falou isso: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Vamos continuar lendo o texto. Apenas a igreja produz estes efeitos, e ela faz isso por ser coluna e baluarte da verdade no Evangelho de Cristo. Assim, a função primordial da igreja é pregar e viver o Evangelho, e dessa forma ela produz tremenda influência na sociedade. O exemplo clássico deste fato está em Atos capítulo 2. Leia este capítulo, por favor. Eu peço que os irmãos depois leiam o capítulo 2. Nós já estudamos o capítulo 2 aqui na congregação várias vezes. Vocês percebem que ali no capítulo 2, a igreja, a primeira igreja de Jerusalém, ela se tornou sal, luz, e ela então influenciou aquela sociedade ali, aqueles moradores da região, com a verdade do Evangelho, se tornou sal, se tornou luz. A igreja então é a única que faz isso. Os cristãos são os únicos que têm esse efeito na sociedade. Nenhuma outra instituição, nenhum outro povo pode fazer isso que a igreja faz. O papel da igreja, a igreja é definida pelo apóstolo Paulo como coluna e baluarte da verdade. Ela então é sal e luz quando ela prega a verdade do Evangelho de Cristo e quando ela vive o Evangelho de Cristo. Leia comigo aí, por favor, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Leia na sua Bíblia aí, por favor. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Já? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Esse é um texto importantíssimo para sabermos o que é a igreja. A igreja não é partido político, a igreja não é cinema, a igreja não é teatro, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Podemos ler? Escrevo-te estas coisas esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Veja que Paulo define a igreja como coluna e baluarte da verdade. A igreja tem que levantar a verdade. E é a verdade de Cristo, porque fala de Cristo. Aquele que foi justificado na carne, manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Quem é esse? Cristo. Então a igreja tem que anunciar o Evangelho.
E não só anunciar o Evangelho, mas viver o Evangelho. Viver o Evangelho. Eu pergunto aos irmãos agora, preste bem atenção na minha pergunta. Como é que nós nos tornamos sal da terra e luz do mundo, quando nós somos coluna e baluarte da verdade, quando nós anunciamos através das nossas palavras o Evangelho de Jesus Cristo, mas não só isso, quando nós vivemos o Evangelho de Jesus Cristo, aí nós começamos a influenciar a sociedade. Se você é um crente verdadeiro, você não vai ser somente aquele que vai falar do Evangelho, você vai viver o Evangelho. O Evangelho não é uma teoria, mas o Evangelho é mais que uma teoria, é mais que doutrina. É doutrina também, é uma verdade que tem que ser entendida pela mente, compreendida pela mente, mas é vida. Transforma a nossa vida, nos torna pessoas diferentes do mundo ímpio. De forma que a nossa pregação, o nosso anúncio e a nossa vida vai começar a influenciar a sociedade. Não duvide que você é um crente verdadeiro, você está influenciando a sociedade. Você está impedindo que a sociedade apodreça, os seus amigos em volta de você apodreçam. Apodrecimento não é físico, logicamente, mas é um apodrecimento moral e espiritual. Você está impedindo e você está dando sabor, você está influenciando moralmente e espiritualmente as pessoas que estão em volta de você. Você está expulsando as trevas do pecado nas pessoas que estão em volta de você, e você está influenciando para que elas conheçam a verdade espiritual, que elas sem o seu anúncio, sem a sua vida, elas são completamente ignorantes, mas a partir do momento que você vive, você prega o Evangelho, você começa a influenciar a sociedade, você começa a influenciar as pessoas que estão em volta de si. Então, meus queridos irmãos, preste atenção nisso. Primeiro ponto. Antes do pecado, não havia problemas sociais. Depois do pecado, surgiu uma porção de problemas sociais. Mas a igreja é este sal e esta luz que influencia a sociedade para que a sociedade se torne mais justa. E como ela faz isso? Pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho. A função da igreja, então, primordial, essencial, que é dela, que faz parte da natureza dela, que faz parte do que ela é essa: pregar o Evangelho e viver o Evangelho. A igreja é a agência de Deus na terra, não é? É instrumento de Deus na terra para a manifestação desta verdade, desta palavra. Eu acho que isso está claro já para os irmãos, não é? Agora vamos para o terceiro ponto. Em nenhum momento vemos a igreja primitiva reunir-se para protestar, mas algumas vezes vemos as multidões de ímpios protestarem contra Cristo e a igreja. Então vocês podem ler todo o Novo Testamento, Mateus, Apocalipse, vocês não vão encontrar em nenhum momento a igreja primitiva se reunindo em multidões para ir às praças públicas, protestar contra qualquer coisa que seja, reivindicar diante das autoridades qualquer coisa que seja. Mas vocês verão, a igreja primitiva nunca fez isso, observe bem, mas vocês verão algumas vezes multidões de ímpios lutarem contra Cristo e contra a igreja em praça pública, nas ruas, diante das autoridades, reivindicando, protestando contra Cristo, contra o Evangelho, contra a verdade, e incitadas por uma minoria interesseira. Isso é muito importante nós entendemos. Então isso no Novo Testamento está claríssimo. E eu coloquei aqui alguns textos que mostram isso claramente. Vamos ler esses textos? Observem a parte que eu sublinhei. Observe a parte que eu coloquei aquela linhazinha por baixo, porque essa linha está destacando o trecho importante para o nosso assunto. Vamos ler então aí. Observe o seguinte texto. Leia comigo, por favor. Ora, por ocasião da festa era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Vindo a multidão,
começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Presta atenção agora nessa parte grifada aí. Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes, quem são estes? Os principais sacerdotes. Incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes a Barrabás e, após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Não está claro para os irmãos que esses sacerdotes que estavam incitando a multidão contra Cristo, então uma multidão reunida, reivindicando diante da autoridade, que era quem? Pilatos, pedindo a crucificação de Cristo, incitados por uma minoria de inimigos do Evangelho, que eram os sacerdotes. Então você observa que a multidão estava sendo manobrada por esses inimigos do Evangelho. Multidão reunida contra Cristo, contra o Evangelho. Incitada por uma minoria inimiga de Deus, inimiga de Cristo, inimiga da igreja, inimiga do Evangelho. Leamos agora o próximo texto e preste atenção novamente na parte sublinhada aí. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o como morto. Esses judeus vieram de outra cidade, instigaram as multidões, quer dizer, uma minoria de novo, instigando as multidões contra quem agora? Contra Paulo. E apedrejaram a Paulo a ponto de ele parecer que morreu. Ele não morreu, não. Mas pareceu que ele tinha morrido. Mais uma vez, o mesmo quadro. Multidões contra Cristo, instigadas por inimigos do Evangelho. Uma minoria de inimigos do Evangelho. Outro texto, meus irmãos, observe novamente a parte grifada. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa, de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora saiu. Presta atenção agora na parte principal aí que eu destaquei. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantando-se a multidão, unida contra eles, os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. De novo, uma minoria. Aqueles que estavam ganhando dinheiro com a menina ficaram chateados, porque a menina não adivinhava mais nada, porque o demônio foi embora. E aí eles pegaram Paulo, incitaram de novo a multidão e fizeram reivindicação diante das autoridades romanas. Então, 3 exemplos que provam o seguinte: multidões sempre se reuniram contra Cristo, contra o Evangelho, contra os apóstolos, incitadas por uma minoria de inimigos do Evangelho. Está claro para os irmãos isso? Em nenhum momento vocês vão ver a igreja se reunindo para protestar diante das autoridades. A igreja primitiva nunca fez isso. Vamos continuar. Observes que estes protestos são sempre contra a verdade, sempre incitados por uma minoria que manipula a multidão para o bem, entre aspas, de seus interesses egoístas. Todavia, nunca a igreja se reuniu em multidão para protestar ante as autoridades quando era perseguida. Muito ao contrário, a igreja orava e prosseguia na pregação do Evangelho. E a igreja, quando era perseguida, o que ela fazia?
Será que Paulo convocava uma passeata? Será que Pedro convocava uma passeata? Vamos todos para a praça pública e vamos reivindicar diante do imperador, ou vamos reivindicar diante do governador, para que eles parem essas perseguições, para que eles nos respeitem. Eles faziam isso, meus irmãos? Não. O que é que eles faziam? Eles oravam e pregavam. Interessante, né? Vamos ler aí? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Isso aqui é em referência ao mesmo caso da menina demoninhada, da jovem possessa que Paulo libertou em Cristo. Eles estavam presos, depois de terem sido açoitados. E o que eles fizeram? Oravam e cantavam louvores lá na prisão. E os outros presos escutavam. Outro texto aí. Observe sempre o ponto que eu estou destacando aí, tá? O trechozinho que eu estou destacando, porque isso é importante para o entendimento do nosso assunto. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar, tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurece os gentios. Aí ele cita o Salmo 2 aqui. Porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Preste atenção na parte destacada. E concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e olha o destaque de novo, intrepidez anunciava a palavra de Deus. O que a igreja fazia quando era perseguida? Os líderes religiosos ameaçaram: não preguem mais este nome. Aí a igreja começou a orar, pedindo que não fosse perseguida. Em nenhum momento vocês vão ver eles pedindo para não ser perseguidos, porque eles sabiam que iam ser perseguidos. Faz parte de ser cristão ser perseguido, irmãos, ou não faz parte? Você acha que é fácil ser cristão? Nós vivemos num mundo hostil. Então eles não pediam para não ser perseguidos. Eles diziam assim, você observa aí, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus, disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste a terra, o mar e tudo que nele há, que disseste por intermédio do Espírito Santo da boca de Davi. Aí eles citam aqui que os homens vão se levantar, tudo. Aí diz: concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez. Em outras palavras, nos dá poder, coragem, graça para continuarmos anunciando, para não nos intimidarmos diante das ameaças. Com intrepidez eles anunciavam a palavra. Eles não ficaram pedindo para a perseguição nem mesmo cessar, mas eles pediram poder para pregar, para anunciar. E oravam, e pregavam, e anunciavam a palavra de Deus. Portanto, continuando o texto, o que a igreja fazia? A igreja, antes de ler aqui, a igreja orava e pregava quando era perseguida, não é? Isso não quer dizer que cristão é masoquista, né? Que cristão gosta de sofrer. Mas cristão, ele sabe que ele vai ter que sofrer, não é? E não quer dizer, irmãos, que nós não vamos desejar tempos de paz, tempos sem perseguição, não é isso. Mas, de uma forma ou de outra, sempre vai ter alguma perseguição. E nós temos que estar preparados para isso. E o nosso papel é orar para que Deus nos dê coragem, nos unja, nos dê ousadia, e nós devemos orar e pregar o Evangelho. Portanto, temos aqui, letra A, vamos continuar lendo aí.
as multidões de ímpios protestavam diante das autoridades contra a verdade do Evangelho, incitadas por uma minoria que lutava por seus interesses egoístas. Letra B. Nunca a igreja reunia multidões para protestar quando passava por perseguições, mas sempre orava, pregando e vivendo o Evangelho. Então, letra A. Quem perseguia, quem reunia multidões, incitada por inimigos do Evangelho, eram os ímpios. A igreja nunca fez isso, nunca reuniu multidão, nunca fez isso, mas orava e pregava. Isso está claro no Novo Testamento. Vocês podem ler em Mateus, Apocalipse e observar por vocês mesmos. Ponto 4. E aqui eu quero fazer a pergunta. Mas isso quer dizer que é errado reivindicar? Bom, uma vez Paulo reivindicou, e é isso que eu falo no ponto 4. Certa vez, Paulo reivindicou um direito diante de uma autoridade. O mesmo capítulo 16, quando Paulo foi açoitado e preso por causa do caso da moça endemoninhada, vamos ler o texto, veja o que aconteceu. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Olha a palavra de Paulo agora. Paulo, porém, lhe replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos põem em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Paulo foi açoitado. Havia uma lei que proibia isso sobre cidadãos romanos. Ele diz aqui: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos recolheram ao caso, sendo nós cidadãos romanos. Ele faz uma reivindicação legal. Ele usa o direito dele como cidadão romano e reivindica diante da autoridade o direito dele. Logo, isso mostra aqui 2 pontos, preste bem atenção. Não é errado reivindicar um direito legal diante de uma autoridade. Tanto que Paulo fez isso, não é? Eu vou ler o texto aqui para nós entendermos melhor. Veja que Paulo reivindicou um direito por parte da autoridade que havia falhado. Note, porém, que o interesse de Paulo, como observa Marshall em seu comentário sobre Atos, era com a missão que poderia ser prejudicada no futuro se a lei romana não fosse cumprida. Todavia, temos de fato aqui uma reivindicação ante uma autoridade. Mas deixa eu então explicar para vocês. Este comentarista bíblico aqui, ele explica muito bem que o interesse de Paulo não era pessoal. Não é que Paulo estivesse ali pensando primordialmente em si mesmo, mas ele estava pensando na missão. O fato de os romanos terem açoitado, sem nem sequer observar o direito dele como romano, poderia de alguma maneira prejudicar a missão de pregação do Evangelho futuramente, por parte de outros missionários. Então Paulo faz uma reivindicação aqui, não pensando em si mesmo, na verdade, mas pensando na missão de pregação do Evangelho por parte de todos os missionários. Esse direito, se fosse respeitado, iria beneficiar a pregação do Evangelho. Se não fosse respeitado, iria colocar atrapalhos, né, dificuldades na pregação do Evangelho. Então Paulo reivindica pensando não, em primeiro lugar, em si mesmo, mas pensando na missão. Porém, irmãos, como eu coloco aqui no texto, de fato foi uma reivindicação. De fato, ele reivindicou alguma coisa diante de uma autoridade. Vamos continuar então aí. Aí eu chego finalmente à conclusão. E a conclusão, na verdade, é o que mais nos interessa, porque agora nós vamos fazer a aplicação ao nosso assunto. É certo um crente participar dessas manifestações? Vamos tirar nossas conclusões a respeito disso, à luz do que a Bíblia nos diz, nos mostra nesses textos que eu procurei mostrar aos irmãos. Vou ler o texto então. Parece-me que diante dos fatos bíblicos que estudamos,
e a realidade das igrejas na atualidade, podemos dizer o seguinte sobre a participação de cristãos em manifestações. Então deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, que eu vou tirar essas conclusões me baseando em 2 fatos. Primeiro fato, o fato bíblico. O que a Bíblia mostra sobre essa situação? Primeiro, nós estudamos aí, o pecado é que causa problemas sociais. Segundo, a igreja é o sal e a luz do mundo. E ela é sal e luz, pregando o evangelho e vivendo o evangelho, e essa é a sua função primordial. Terceiro, a igreja nunca fez passeata, nunca se reuniu em multidões, mas sim os inimigos do evangelho incitados por uma minoria egoísta inimiga do evangelho. Esses são os fatos bíblicos. Agora, os fatos atuais, ou seja, eu estou olhando para os fatos bíblicos, estou olhando também para os fatos atuais. Como é que está a igreja moderna? As igrejas hoje estão bem espiritualmente, as igrejas hoje estão pregando o evangelho como devem, as igrejas hoje estão vivendo o evangelho como devem, as igrejas hoje estão cumprindo o seu papel primordial, que é ser sal da terra e luz do mundo. As igrejas estão fazendo dever de casa. Entendeu? Sim ou não? Não. Não estão fazendo. A professora passa lá para o menininho, passa assim para o Fábio. O dever de casa. Passa para o Fernando. O dever de casa. Para o Fábio também, né? E diz assim, olha, amanhã você traz esse dever. Ainda tem isso na escola? Meu tempo tinha isso, dever de casa. Tem isso, hein? Tem? Então, amanhã vocês trazem o dever preparado. Amanhã ou tal dia. Aí o menino chega lá, o dever todo em branco, nem olhou o dever de casa. Depois a mãe dele pode ir lá reclamar da professora. Ah, minha professora, a professora do meu filho não é uma boa professora. Meu filho não está aprendendo nada, meu filho está tirando nota baixa, meu filho não sabe somar 1 mais 1, 1 mais 1 e diz que é 3. Aí vai e reclama com a professora não é boa, não está ensinando. Aí a professora faz o quê? Vem cá, o seu filho faz o dever de casa. A senhora lá, olha para o caderno do seu filho para ver se ele já fez o dever de casa. A senhora tem direito para vir reivindicar aqui alguma coisa, para vir pedir alguma coisa aqui para mim? Entendeu? Essa mãe tem direito de reclamar? Não tem direito nenhum, porque o filho não está fazendo dever de casa, porque o filho é um preguiçoso, indolente, e a mãe 2 vezes preguiçosa porque não olha, não observa o que o filho está fazendo. Então a professora não tem culpa, e não adianta reclamar com a professora. Irmãos, então antes de reivindicar alguma coisa do Estado, das autoridades, nós temos que primeiro ver se nós, como igreja, estamos fazendo o dever de casa. Depois, muito depois, pensando muito, refletindo muito, é que a gente pode pensar em ir para a rua reivindicar alguma coisa. Então vocês, irmãos, vocês cristãos, vocês estão cumprindo o papel de vocês como igreja? Hein? Outro dia eu falei com o senhor, e ele falou muito contra o governo, aquela coisa toda, pá. Daqui a pouco ele mostrou que ele é desonesto. Aí eu faço isso, faço aquilo, ato desonesto, quer dizer, é um desonesto falando de outro desonesto maior, que tem mais poder, que está mais lá por cima. Quer dizer, isso é uma incoerência, meus irmãos, entendeu? O brasileiro, ele gosta de reivindicar a coisa, mas antes de olhar para os outros, ele tem que olhar para si mesmo. É aquela história do brasileiro que reivindica que as autoridades sejam honestas, mas ele corrompe um guarda de trânsito, né? Ele corrompe uma autoridade, dá um dinheirinho, dá uma propinazinha ali e vai deturpando a autoridade, vai corrompendo a autoridade. Mas ele quer a honestidade do político. A pergunta que eu faço é: a igreja atual, ela é sal, ela é luz, ela tem moral espiritual?
Nós vemos os fatos bíblicos e nós vemos os fatos agora. A evangélica brasileira é uma vergonha. Pastores envolvidos com escândalo, membros de igreja andando uma vida sem santidade, de qualquer maneira. Esse pessoal aí pode reivindicar alguma coisa do governo? Se não está nem cumprindo o seu papel de ser sal, de ser luz? Entendeu? Então vamos ler aí. Letra A. Participação em manifestação pública não é o ato primordial dos cristãos, mas orar, pregar e viver o Evangelho, tornando-se assim sal e luz da sociedade, pois a igreja primitiva nunca realizou atos assim, porém sempre orava, pregava e vivia o Evangelho. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Essa é a primeira conclusão clara de tudo que nós já estudamos. Primordial o trabalho da igreja é pregar o Evangelho e viver o Evangelho, e não sair por aí fazendo manifestações, né? Letra B. Visto que as igrejas de hoje vergonhosamente não têm sido sal e luz, pois não têm pregado nem vivido o Evangelho como deve, penso que antes de ir para as ruas devemos fazer uma análise da nossa própria situação, com posterior clamor a Deus por graça e avivamento do Espírito. Deixa eu ilustrar isso aqui da seguinte maneira. Vamos dizer que você tem no seu quintal, não vou colocar você, vou colocar outra pessoa, né? Uma pessoa tem um quintal cheio de mato, mas o mato já está subindo na casa, já está tomando conta, já está entrando na casa. E aí ele sai assim e ele olha para o quintal do vizinho, e o quintal do vizinho não está um matinho lá, mas não está tão alto como o dele, mas já está um matinho lá. E ele começa a criticar o vizinho, a olhar para aquela situação em vez de olhar para o quintal dele em primeiro lugar. E começa a dizer, mas como meu vizinho é preguiçoso, como meu vizinho é porco, como meu vizinho não limpa esse quintal, mas o quintal dele dá 3 vezes o mato lá do vizinho. O que esse homem tem que fazer em primeiro lugar, irmãos? Ele tem que primeiro capinar o quintal dele. Primeiro ele conserta, é aquilo que Jesus falou, né? Vê que tem uma coisa no olho do outro, quanto no seu olho tem uma coisa maior, pior. Então primeiro trata do teu próprio olho, primeiro trata do teu quintal, primeiro trata da tua vida, depois tu te portas com o outro. Então, visto que a igreja no Brasil é uma vergonha, que não tem sido sal, que não tem sido luz, em vez de nós ficarmos indo para a rua, reivindicando, nós temos primeiro nos humilhar diante de Deus, clamar graça e avivamento do Espírito Santo, uma mudança interna, verdadeira conversão, verdadeira santificação, verdadeira santidade, graça, obra do Espírito Santo na nossa vida. Isso é primeiro nós temos que fazer. Tratar do nosso quintal, olhar para nós. A igreja precisa orar por avivamento e reforma, precisa voltar à Bíblia, precisa estudar a Escritura e precisa se converter, na verdade. Tem muita gente na igreja que não está convertido, nas igrejas. É hipócrita, é falso cristão. Letra C. Não é pecado reivindicar, pois Paulo reivindicou, mas deve-se antes disso pensar seriamente no ponto B, que eu acabei de falar. Pergunto, será que é hora de reivindicarmos ou antes de nos humilharmos diante de Deus pelos pecados que vemos em nós mesmos e nas igrejas em geral? Eu pergunto, é hora de nós reivindicarmos na praça pública ou de nos humilharmos diante de Deus, pedindo que Deus avive a sua obra, pedindo que Deus reforme a sua igreja, pedindo que Deus transforme as pessoas que estão aí indo nas igrejas? Temos sido sal e luz? Pergunto também. Se não temos sido sal e luz, não estamos cumprindo nosso dever de casa? Se as pessoas olham para nós e não veem nenhuma diferença em nós, se nós, por exemplo, compramos disco pirata como todo mundo compra disco pirata, se nós damos golpe na praça como todo mundo dá golpe na praça, se nós mentimos como todo mundo mente, se nós fazemos pequeninas falcatruas como todo mundo, dizemos assim, todo mundo faz.
Que influência moral nós estamos exercendo na sociedade? Cadê o sal? Cadê a luz? Cadê o impedimento, vamos dizer assim, do apodrecimento, né? Se desenvolver? Cadê o sabor? Cadê as trevas sendo colocadas para fora? Cadê o conhecimento espiritual sendo distribuído? Cadê o sal? Cadê a luz? Meus irmãos, antes de fazer qualquer coisa, nós temos que pensar nisso. Antes de ir para a rua, nós temos que pensar nisso. Letra D. Devemos ter plena consciência que a verdadeira influência sobre a sociedade não será por reivindicarmos junto a multidões por direitos, mas por pregarmos e vivermos o Evangelho. Devemos ter plena consciência de que a nossa influência maior é por pregarmos e viver o Evangelho, e não por irmos para a praça pública reivindicar. A influência verdadeira está em pregar e viver o Evangelho. Letra E. Devemos lembrar que as multidões geralmente são usadas por uma minoria interesseira que é totalmente contrária ao Evangelho e que luta contra ele no final das contas. Pergunta então: podemos dizer com certeza que não estamos sendo usados por inimigos do Evangelho ao nos unirmos a multidões que reivindicam? Já avaliamos isso seriamente? Então, antes de qualquer cristão ir para a praça e para uma passeata dessa, ele tem que pensar o seguinte: espera aí, o que a Bíblia mostra? A Bíblia mostra que nunca a igreja se reuniu em multidões para reivindicar absolutamente nada. Mas quem se reunia em multidões eram os ímpios inimigos do Evangelho, que estavam sendo massa de manobra, que estavam sendo manipulados por uma minoria inimiga de Cristo, inimiga do Evangelho. Então nós temos que perguntar, irmãos, com toda seriedade: se eu for para a praça agora, se eu for me unir a essas multidões que estão aí fora, eu já parei para pensar se não tem alguém por trás disso? As pessoas estão dizendo assim: esse movimento é um movimento espontâneo, não tem ninguém por trás. Será? Você já parou para pensar de que por trás desses movimentos podem ter inimigos do Evangelho que estão manobrando a multidão e de que estão usando a multidão contra a verdade, contra o Evangelho? A gente tem que pensar nisso seriamente, porque a Bíblia mostra isso. E se nós nos unirmos a essas pessoas, nós estamos lutando contra o Evangelho. Pense nisso. E finalmente, irmãos, eu vou fazer agora algumas afirmações para nós concluirmos à luz de tudo isso. E se todos esses pontos servem para os irmãos refletirem e pensarem sobre essas questões, né? À luz dos pontos anteriores, afirmo: letra A. Creio firmemente que diante da decadência nas igrejas de hoje, não estamos aptos a reivindicar nada nos unindo às multidões. Então, o primeiro ponto que eu penso que é uma coisa clara diante dos fatos bíblicos, diante dos fatos atuais, é que a igreja moderna não tem moral para ir para a rua. Só teria moral para ir para a rua se ela estivesse vivendo uma vida santa, e não está. No geral, não está. Então, creio firmemente que diante da decadência das igrejas hoje, não estamos aptos para reivindicar nada nos unindo à multidão. Letra B. Creio que não está claro, pelo menos para a maioria de nós, se essas multidões estão ou não sendo manipuladas por grupos contrários ao Evangelho de Cristo. Se este é o caso, acredito não ser correto nos unirmos a tais multidões antes de buscarmos clareza sobre o que realmente está acontecendo por trás dos bastidores. Não ter prudência aqui é expor-se a lutar contra a nossa maior causa, isto é, a causa do Evangelho. Você quer correr esse risco? A pergunta é: você tem absoluta certeza de que essas multidões não estão sendo manipuladas por inimigos do Evangelho, como as multidões do tempo de Cristo, como as multidões do tempo dos apóstolos? Você tem absoluta certeza de que essas multidões não estão sendo manipuladas? Você já pesquisou isso? Já leu? Já analisou? Já percebeu os motivos? Já percebeu quem está por trás? Se você não fez isso, você está se arriscando a se unir a multidões contra a maior causa que você defende. Se você é um crente, você defende o Evangelho. Você pode estar se unindo e apoiando uma minoria que é inimiga do Evangelho, acabando por lutar contra a maior causa que você tem. A sua maior causa, a maior causa que a igreja tem que lutar, não é
pelo fim da pobreza, não é por uma saúde pública, não é por segurança pública, apesar de que essas coisas são importantes, não é errado lutar por elas, mas essa não é a maior causa pela qual nós lutamos. A maior causa pela qual nós lutamos é pelo Evangelho. Cristo. E se nós nos unimos a uma multidão que está incitada por inimigo do Evangelho, nós estamos lutando contra a nossa maior causa. Compreendem, irmãos? Então, se você que está apoiando isso, achando tudo muito bom, você já parou para pensar nisso? Não é? Letra C. Creio que antes devemos nos humilhar diante de Deus, pedindo a graça da genuína conversão e santificação, intrepidez para pregar a palavra, como está lá em Atos 4,19. Apenas depois devemos pensar em ir para as ruas. Antes então de ir para a rua, devemos nós nos humilhar, pedir conversão, santificação para a igreja em geral, avivamento, intrepidez para pregar a palavra. Só depois pensar em ir para a rua. Letra D. Creio que ir para as ruas reivindicar não é prática obrigatória para todo cristão. Aliás, eu vi alguns comentários na internet assim, como se quem não fosse estivesse como que cometendo um pecado. Todo mundo tem que ir para a rua. Todo cristão deve ir para a rua. Não, meus irmãos, creio que ir para as ruas reivindicar não é prática obrigatória para todo cristão, pois a igreja primitiva nunca fez isso, mas sim multidões ímpias manipuladas por inimigo do Evangelho, mostrando que tal ato, no máximo, é apenas paliativo e pode ser grandemente prejudicial para a pregação do Evangelho. Lembre, orar, anunciar e viver o Evangelho, estes sim são atos obrigatórios para todo cristão e não são atos paliativos, mas que mostram a verdadeira solução para os problemas sociais, ou seja, a redenção em Cristo Jesus. Então, a função da igreja não é essa, primordialmente. É errado reivindicar? Não, mas essa não é a função essencial da igreja. A igreja primitiva nunca fez isso. Então, não é obrigatório todo mundo ir fazer isso, mas é obrigatório, é obrigação, é responsabilidade da igreja pregar o Evangelho e viver o Evangelho. E, finalmente, letra E, amarrando as afirmações anteriores, creio que não é hora de irmos para as ruas, mas de nos humilharmos diante de Deus. Pessoalmente, pelo menos nesse momento, não aconselharei ninguém a ir, ainda que não seja errado em si mesmo o ato de ir. Assim afirmo, ir para as ruas não é errado, mas com certeza não é o caminho mais urgente nem o mais prudente, ao menos agora. E eu creio que por tudo que nós falamos, essa minha afirmação aqui ficou clara para vocês. Ou seja, não é hora de nós irmos, por todos os motivos que já dei. Não é a coisa mais urgente. Mais urgente é orar, pedir avivamento do Espírito Santo, pedir uma reforma a Deus e lutarmos pela reforma, começar por nós. Irmão, você está vivendo como sal, como luz? Essa é a pergunta que você tem que fazer em primeiro lugar. Que Deus nos dê graça para entendermos cada vez melhor esta situação, orientados por sua palavra e iluminados por seu Espírito para a sua glória. Amém. Ficou claro, irmãos? Eu fiz questão de ler esse texto. Vocês têm o texto na mão. Se vocês quiserem, eu bato mais cópias, ou vocês podem bater cópia, distribuir, tá bom? Para outras pessoas, outros cristãos pensarem. Você conhece um cristão? Faça uma cópia, dê para ele pensar nessas coisas também. Vamos orar, meus irmãos. Nós precisamos, em primeiro lugar, mesmo orar e nos avaliar à luz da Sagrada Escritura, né? Vamos orar então. Vamos pedir que Deus abençoe nosso país, que a Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades, clamar, suplicar pelas autoridades. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nos orienta sobre todos os assuntos, Senhor, assuntos nacionais, assuntos sociais e assuntos pessoais. Nos dê graça para que tudo possamos buscar a Tua glória, o Teu louvor, sejamos mais e mais edificados na verdade do Teu Evangelho Santo e possamos influenciar a sociedade como sal, como luz. Abençoa a nossa nação, ó Deus, aviva a Tua obra, aviva a Tua igreja, e que a igreja, a sociedade brasileira seja transformada pelo poder do Teu Evangelho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e nós te agradecemos, Senhor.
Para a tua glória seja a nossa vida mais e mais em nome de Jesus. Amém. E amém, meus irmãos.